Olá, resposta do vídeo de ontem. Muita gente me chamou para perguntar então, Renato, quais são essas armas? Mas eu não entendo, não consegui entender essas armas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: a Bíblia fala e deixa bem claro que nós cristãos estamos em guerra com esse mundo que nós vivemos. O cristão não está aqui para ter uma vida normal, porque esse mundo, a princípio, ele jaz no maligno. E o cristão tem que viver aqui nessa terra uma vida espiritual. E nós estamos em guerra, porque o outro lado, o lado do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não quer que nós mantenhamos um contato com o nosso espírito com Deus. Então, escuta bem, nessa guerra, Deus, o teu pai, nunca vai deixar você entrar numa guerra sem te dar armas. Então Deus nunca põe um soldado na guerra sem armas. O que acontece? Então foi por isso do vídeo de ontem, que as nossas milícias, as nossas armas são poderosas em Deus, as armas da nossa milícia, para destruir potestades espirituais, porque a nossa guerra não é contra homem, contra mulher, não é contra a carne, contra as pessoas. Então Deus colocou essas armas e nós temos que entender. Então hoje eu quero apresentar para você essas armas de uma forma clara, para que você possa entender que armas que você tem que lutar, antes de mais nada, para preservar a tua família. Porque essas armas, elas são especiais para nós, e se eu e você aprendermos corretamente a usá-las, com certeza nós vamos poder defender as nossas famílias, porque não tem nada pior do que perdermos a essência e a nossa família. Então, vamos lutar, não só pela nossa família, pela nossa vida, pelas pessoas que nós amamos, porque é isso que Deus nos deu. Ele nos deu armas, mas armas de luz e não de trevas. Armas de justiça e de paz. Então, cuidado, quando você vê algum cristão falando em arma, vamos prestar atenção. Ok, primeira arma que o Senhor nos dá, o nome de Jesus. É a primeira arma mais forte que existe no mundo espiritual. O nome de Jesus, ele tem autoridade, ele faz gigantes caírem. A palavra diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, quando estava lutando contra Golias, o que ele fez? O cara era um baita de um gigante, que estava com espada, ele falou: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi venceu Golias não pela força, mas pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, isso é que você tem que entender. O gigante caiu, por quê? Porque o nome de Jesus libera autoridade para nós. E essa autoridade o Senhor nos deu para que todas as rodilhas se dobrem diante do nome de Jesus. Então, quando o nome de Jesus é liberado, os gigantes caem dobrando seus joelhos. As resistências espirituais não resistem ao nome de Jesus e os demônios recuam da nossa vida, da vida da nossa família. E estabelece, ao pronunciar no nome de Jesus, uma autoridade que todas as cadeias que prendem caem. Ou seja, não é só repetir o nome de Jesus, é ter a certeza que a arma que eu tenho na mão é que o nome de Jesus me dá autoridade. Por isso que você escuta muita gente no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mas se você não tem uma vida alinhada com o nome de Jesus, você não vai ter autoridade para usar o nome de Jesus. Então, usar o nome de Jesus, essa arma poderosa, você tem que estar em intimidade com ele. A segunda arma poderosa que eu e você temos, que o Senhor nos municiou, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, o mundo espiritual se move pelo espiritual, se move através do Espírito. Meu Espírito, o teu Espírito se comunica com Deus ou se comunica com Satanás. E é lá, nesse mundo espiritual, que nós vamos usar o nome de Jesus e vamos usar e pedir para que o Espírito Santo nos capacite, nos fortaleça. Porque o Espírito Santo, ele transforma, ele convence e ele remove montanhas, ele move essas batalhas invisíveis. Onde o Espírito Santo está vivendo, não há orgulho que permaneça, não há dureza de coração que permaneça. O impossível vai se mover, porque o Espírito Santo, ele trabalha
no impossível. Porque nós, apesar de sermos homens, temos armas que podemos comprar, mas as nossas armas são espirituais. Então, lutamos sempre dependendo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vence a batalha mesmo antes de que elas venham. O Espírito Santo já sabe o que vai acontecer. O Espírito Santo é o próprio Deus agindo em mim, agindo em você, porque ele vive em nós. Então, o nome de Jesus, primeira arma. Segunda arma, o Espírito Santo. A terceira arma, que às vezes você vê alguns evangelistas usando, é a cruz, igual nos filmes de exorcismo, mas o primeiro é o seguinte: a cruz de Cristo destrói o pecado. Não adianta você levar uma cruz para uma pessoa que está endemoniada, eu só ter um crucifixo em casa, isso não vai adiantar nada, porque a cruz, ela, para agir como arma, ela tem que as pessoas têm que entender o que significa que a cruz foi um lugar onde Satanás foi derrotado. Então, quando você tem a cruz, você não tem a cruz para mandar embora o demônio. Você tem a cruz para falar: meu amigo, foi através dessa cruz aqui, que eu tenho aqui no peito, junto com a minha família, foi através com a cruz de Cristo, é que nós vencemos. Nós não, Cristo venceu Satanás e ele nos dá esse poder e autoridade para que usar. Porque o pecado perdeu a autoridade na cruz. Satanás perde todos os direitos sobre a nossa vida, porque os nossos pecados são perdoados, e a morte perdeu, porque Cristo morreu na cruz, depois ele ressuscitou. Porque a cruz, para muita gente, parece loucura. Eu conheço algumas religiões que acham que onde já se viu Deus Pai deixar Jesus morrer na cruz, porque a cruz tem um significado, é poder de Deus. A cruz mata a velha natureza, a cruz quebra toda a legalidade do inimigo que tinha sobre as nossas vidas, a cruz traz vida onde havia morte e a cruz derrota de forma definitiva o pecado. Então, o nome de Jesus, o Espírito Santo e a cruz. E o outro que nós temos que ter como arma que o Senhor Jesus nos dá é a sua armadura, a armadura de Cristo. Por quê? Um soldado que não tem armadura não pode ir para a guerra. Então, a armadura de Cristo, ela nos protege. A palavra diz: revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus protege a nossa mente, protege o nosso coração, protege a nós de verdade. Ele nos coloca no caminho correto, nos põe um escudo para defender os dardos inflamados do maligno e dá uma espada para defender, que é a palavra do Senhor. Ou seja, a armadura protege a mente. Ou seja, quando eu estou com a armadura, a minha mente é protegida daquelas vozes que a gente escuta. O meu coração, ele fica guardado das coisas ruins que Satanás quer, através do nosso espírito, unir nosso espírito com a carne e fazer com que o nosso coração fique machucado. E pela a armadura de Cristo, eu tenho o escudo da fé que faz com que eu e você tenhamos uma fé alinhada com o Senhor, baseada com o Senhor. Então, se você está alinhado, você pode usar o nome de Jesus, você pode clamar ao Espírito Santo, você pode usar a cruz de Cristo e pode usar a palavra. Ou seja, se você não se revestir da armadura de Deus, você vai ficar vulnerável. Ou seja, a mente protegida, o coração protegido e a fé inabalável são resultados de quem usa a arma da armadura de Cristo. A outra arma tremenda é a fé. Porque os muros caíram de Jericó pela fé, não foi pelo grito, não foi nada. Aquelas pessoas tinham uma fé, porque Deus deu a palavra, que quando vocês gritarem, os muros vão cair. Ou seja, Deus dá palavra para nós, a palavra de fé é poderosa. Então receba pela fé, você usando o nome de Jesus, você usando a cruz de Cristo para comunicar a Satanás que o pecado nosso foi derrotado. Se você usar o Espírito Santo, pedir para ele, que não é por força nem por violência, usando a armadura de Deus e tendo essa fé inabalável, a fé vai se cumprir e nós vamos derrubar muralhas, nós vamos romper ciclos que às vezes estão tendo na sua casa que não mudam. A fé abre caminhos, abre portas, derruba muralhas. Fé é obedecer mesmo sem entender. Fé é entender que a fé obedece e caminha. Ok? Essa é a grande árvore. A outra arma tremenda que nós temos na mão é a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, nós já vimos que ela é uma espada cortante que discerne entre alma e espírito, é por isso que nós estamos falando dessa maturidade espiritual, e a palavra de Deus também é fogo e martelo que despedaça toda a roca. Se você fala que tem problemas na sua família que são tão duros como a pedra, então saiba que a palavra de Deus vai quebrar. Então, o nome de Jesus, o Espírito Santo, a armadura de Cristo, a fé obediente, a palavra de Deus, isso faz com que nós tenhamos cada vez mais
essa capacidade de ir para frente junto com a fé. E a última arma que o Senhor quer deixar bem claro para nós é o sangue de Jesus e o testemunho. A palavra diz lá em Apocalipse: e eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Quando eu estou coberto com o sangue de Cordeiro, quando eu cubro a minha família no mundo espiritual com o sangue de Jesus, eu, além de ter meus pecados perdoados, eu também revisto e coloco, como Jó pediu para Deus colocar uma muralha, a muralha do sangue de Jesus sobre a nossa vida nos protege do ataque de Satanás, nos livra. Então, o sangue de Jesus nos purifica, nos livra de acusações de Satanás e nos posiciona no mundo espiritual. E a palavra do testemunho, aquilo que você é como cristão. Satanás disse para aqueles exorcistas que queriam expulsá-lo: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas você quem é? Então não adianta nada você usar todas essas armas se você não tem uma vida limpa, se você não tem um testemunho verdadeiro como cristão. Porque quando o cristão vive na luz e vive na verdade, com certeza ele pode usar todas essas armas. Então entenda, Deus não nos deixou indefesos. O céu já liberou poder para mim e para você, para lutar pela minha família, pela nossa casa. É hora de parar de fugir dos problemas e buscar só em psicólogos, terapeutas, sal grosso, macumbaria, um monte de coisa. Se você tem as armas na sua casa, é hora de você parar de negociar com o pecado e lutar como um filho do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus vive em mim. O meu espírito foi fortalecido pelo Senhor, me deu armas. Então nós temos, de novo, para você guardar, o nome de Jesus, que sobre todo esse nome, toda rodilha vai se cravar. O Espírito Santo, que vence não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. A cruz de Cristo, que comunica a Satanás que perdeu a base legal, a armadura que nos protege, a fé que nos inabalável, que nos faz obedecer e ir para diante. A palavra que é a grande espada e grande martelo, e o sangue de Jesus e o testemunho que nos fazem cada vez mais ficar na frente. Então agora não pergunta mais: Renato, quais são as armas? Como eu devo usar essas armas? Não, você pergunta assim: Renato, será que eu estou usando as armas corretamente? Porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a usar essas armas no Espírito, sabendo que as nossas armas são poderosas de justiça e não de trevas, não de injustiça. E que pela fé, na verdade, nós vamos usar todas essas armas e vamos liberar nossa família e tudo aquilo que a gente vem por frente nessas guerras espirituais. Deus te abençoe. E se você está querendo abençoar o seu trabalho, você não precisa fazer outra coisa. Busque o Senhor Jesus, porque as armas estão dadas na sua mão. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostou, passa para frente essa mensagem. Muita gente precisa entender quais são as armas e como utilizá-las. Deus te abençoe, fique na paz e um fim de semana tremendo.